seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. O assunto de hoje é a estrutura e constituição dos átomos. Não sei se lembram, a última vez que falamos mais especificadamente dos átomos foi quando estudamos a natureza corpuscular da matéria. E tínhamos dito que a matéria é constituída por átomos, moléculas ou íons. Por isso mesmo, podemos citar os átomos quando falamos da natureza corpuscular da matéria, porque existem determinados elementos químicos que, de acordo com a tua própria natureza, que de acordo com a própria matéria, de acordo com a sua própria constituição relativamente à matéria, são átomos. Como, por exemplo, os gases nobres, raros ou inertes são apenas átomos e se apresentam na forma de átomos na natureza. Entretanto, se falarmos novamente da natureza corpuscular da matéria, no hidrogênio, o hidrogênio, de acordo com a natureza corpuscular da matéria, é uma molécula, porque apresenta-se como uma molécula diatômica, H2. Por isso mesmo que nas equações químicas sempre colocamos o quê? H2. Por quê? Porque o hidrogênio apresenta-se de acordo com a natureza corpuscular, de acordo com a sua própria natureza, apresenta-se na matéria na forma de molécula. Ok? Mas isto não significa que também não poderíamos representar apenas um átomo do elemento hidrogênio, mas não iria de encontro com a natureza corpuscular da matéria. Portanto, existem essas duas diferenças. Podemos falar dos átomos em relação à natureza corpuscular da matéria, porque tem certos elementos químicos que, ao constituírem a matéria, apresentam-se na forma de átomos, como, por exemplo, os gases nobres, raros ou inertes. Agora, um dos exemplos que eu também citei em relação a alguns elementos que se apresentam na matéria como moléculas é, por exemplo, o dihidrogênio, ou o dioxigênio, ou o dinitrogênio, ou o dicloro, ok? São elementos químicos que, de acordo com a natureza corpuscular da matéria, apresentam-se como moléculas. Isso não significa que não podemos representar apenas um átomo daquele elemento químico. Isto não significa que não podemos representar apenas um átomo de hidrogênio, ou um átomo de nitrogênio, ou um átomo de oxigênio, ok? Podemos representar os átomos de qualquer elemento químico. Portanto, hoje vamos falar especificadamente da estrutura e constituição dos átomos de acordo com a representação do elemento químico. Então, vamos falar exclusivamente do elemento químico, do átomo em si, daquele elemento químico, sem estar na sua forma corpuscular da matéria, sem estar na sua forma da natureza corpuscular da matéria. Então, vamos estudar a própria estrutura e constituição dos átomos do próprio elemento químico, sem ser de acordo com a natureza corpuscular da matéria. Vamos falar melhor quais elementos se apresentam de acordo com a natureza corpuscular da matéria quando estudarmos a tabela periódica, ok? Mas, por enquanto, vamos estudar a estrutura e constituição dos átomos, ou seja, o átomo do próprio elemento químico em si. Então, qual é uma das principais importâncias de estudar a estrutura e constituição dos átomos? Olha só, os íons, antes de se tornarem íons, como que se formam íons? Os íons são átomos que dão ou perdem eletrões. Por isso mesmo é muito importante estudar os átomos. As moléculas são vários átomos ligados entre si. Por isso mesmo é muito importante saber, entender a estrutura e constituição dos átomos daquele determinado elemento químico. Porque de acordo com a estrutura e constituição do átomo daquele determinado elemento químico, vai nos dar informações sobre a natureza corpuscular da matéria, se vai formar íons, se sim, qual tipo de íons que vai formar, em relação às moléculas, se vai formar moléculas e se sim, se vai formar moléculas, qual tipo de ligação, quantos átomos vão ter naquela molécula e por aí
isso mesmo é muito importante estudar a estrutura e constituição dos átomos, ou seja, o átomo do próprio elemento químico em si, sem entrar em questão a própria natureza corpuscular da matéria. Por isso mesmo é muito importante estudar a estrutura e constituição dos átomos em si, do próprio elemento químico em si, do próprio átomo, do próprio elemento químico em si. Por quê? Porque estas informações vão ser muito importantes para entender como que aquele elemento químico vai se comportar de acordo com a natureza corpuscular da matéria. Olha só, por exemplo, como eu disse, o de hidrogênio, ou de oxigênio, ou o de nitrogênio. Por que o de hidrogênio forma uma molécula diatômica? Porque na forma de molécula que este elemento químico se encontra de uma forma mais estável. E na natureza tudo tende a se estabilizar. E por isso mesmo que o hidrogênio, de acordo com a natureza corpuscular da matéria, se encontra na sua forma molecular. É uma molécula de hidrogênio. Por quê? Porque ele é mais estável assim. E por que ele é mais estável assim? Porque os átomos que compõem essas moléculas têm ou precisa apenas de um eletrão para completar a sua camada de valência. Então, o elemento químico, o hidrogênio, precisa de apenas um eletrão para ficar estável. Por isso mesmo que faz ali já uma ligação covalente, ok? E se encontra da sua maneira mais estável na natureza. E por que se encontra na sua forma mais estável na natureza sob forma de molécula? Justamente por causa da estrutura e constituição dos átomos que compõem as moléculas. Agora, por exemplo, os compostos iônicos são formados por íons, ok? Agora, como que vamos entender o motivo pelo qual um vai dar eletrões e o outro vai receber eletrões? Por quê? Como eu disse, tudo na natureza tende a se estabilizar. E uma das maneiras que um metal e um não metal encontrou para ficar estável é transformarem-se em íons. Por quê? Por causa da sua estrutura e por causa da constituição do átomo, do átomo daquele elemento químico. Por isso mesmo que é muito importante entender a estrutura e constituição dos átomos, ou seja, a própria representação do elemento químico em si, o próprio átomo em si, para depois entender como que os elementos químicos vão se encaixar e vão ter certo tipo de comportamentos na natureza corpuscular referente à natureza corpuscular da matéria. Por isso mesmo, pronto, é importante. Então, olha só, novamente o exemplo do hidrogênio. Se fôssemos representar o hidrogênio de acordo com a natureza corpuscular da matéria, é H2. E é realmente isto que escrevemos nas equações químicas. Agora, se fosse representar apenas o átomo e a estrutura e a constituição do átomo hidrogênio ou do próprio elemento químico hidrogênio, seria apenas H, ok? O que significa que também é possível. Portanto, mas é importante separar muito bem essas duas ideias. É diferente quando falamos de um elemento químico de acordo com a natureza corpuscular da matéria, e por isso mesmo o de hidrogênio é uma molécula de acordo com a natureza corpuscular da matéria, mas existem elementos químicos que se encontram apenas na forma de átomos, de acordo com a natureza corpuscular da matéria, como os gases raros, nobres ou inertes, mas isto não significa que também não é possível representar apenas o átomo daquele elemento químico. Isso não significa que não é possível representar apenas aquele elemento químico. E agora, vamos começar por falar da evolução do modelo atômico. Por que é importante? Olha só, ao longo da aula, o principal modelo atômico que eu vou usar, não só eu, mas muitos livros usam, é o modelo atômico de Bohr. E já vou entender o porquê. Mas, em outras palavras, esse modelo atômico é o mais fácil para poder exemplificar a estrutura e a constituição
de um átomo. É o modelo mais fácil para poder ilustrar a constituição de um átomo, ok? Por isso mesmo que usamos o modelo atômico de Bohr, porque é o modelo atômico mais fácil para poder exemplificar e ilustrar e mostrar a estrutura e a constituição de um átomo. Então, primeiramente, temos uma linha do tempo, primeiro, segundo, terceiro modelo atômico que eu coloquei aqui. Temos mais ainda, e já vou mostrar mais, entretanto só coube os 3 até agora. Então vamos falar primeiramente dos primeiros 3 modelos atômicos. Entretanto, antes do primeiro modelo atômico, já existia uma tese do que a matéria era constituída. E isso no século V a.C. Essa tese foi desenvolvida pelos gregos, por Demócrito e Leucipo. Entretanto, essas regras foram baseadas apenas na intuição e na lógica. Essas teses, essas regras que eles criaram foram baseadas apenas na intuição e na lógica. Ou seja, não usaram nenhum tipo de comprovamento científico, não usaram nenhuma tese científica e nenhuma explicação científica pelo qual a tese deles se assentava. Portanto, o que defendiam? Defendiam que a matéria era constituída por pequeníssimos corpúsculos e esses corpúsculos eram basicamente maciços, ou seja, não tinham nada, eram apenas corpúsculos. E esses corpúsculos eram indivisíveis e deram o nome de átomos. Inclusive, o nome átomos do grego significa indivisível, porque era realmente isto que eles acreditavam, que a matéria era constituída por corpúsculos, ok? E esses corpúsculos eram indivisíveis e eram muito pequenos. Também acreditavam que os corpúsculos eram constituídos pelos 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Portanto, no século V a.C., os filósofos gregos já tinham uma ideia do que era a matéria, mas apenas baseado na intuição e na lógica. Então, surgiu o primeiro modelo atômico, e é o primeiro modelo atômico de Dalton. Inclusive, tem um desenho aqui. E se pararmos para prestar atenção, este desenho parece uma bola de bilhar. E por isso mesmo que o primeiro modelo atômico de Dalton também é chamado de modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque Dalton baseou-se nas ideias dos gregos no século V a.C. Entretanto, Dalton condenou totalmente que a matéria era constituída pelos 4 elementos fundamentais. Mas sim, que a matéria era constituída por átomos, que eram partículas pequenas e indivisíveis. E por isso mesmo, parecia uma bola de bilhar. Uma partícula pequena e indivisível, assim como uma bola de bilhar. Por isso mesmo, o primeiro modelo atômico de Dalton também é chamado do modelo da bola de bilhar. Porque Dalton baseou-se nas ideias de Demócrito e Leucipo, rejeitou a ideia dos corpúsculos serem constituídos pelos 4 elementos fundamentais, mas eram partículas pequenas, pequeníssimas, indivisíveis e parecia uma bola de bilhar. Por isso mesmo, modelo da bola de bilhar. E isto aconteceu no ano de 1807. O segundo modelo atômico que surgiu então foi o modelo atômico de Thomson. Este modelo atômico também é chamado do modelo do pudim de passas. Por quê? Assim como vemos aqui no desenho, Thomson defendia que os átomos eram constituídos por uma esfera com carga positiva e com os eletrões dispersos no seu interior. É como se fosse, realmente um pudim de passas, como se o pudim fosse a esfera com carga positiva e as passas fossem os eletrões dispersos no interior do pudim que tem carga positiva. E com isso, nesse mesmo ano, Thomson descobriu o eletrão. Por isso mesmo, Thomson, no ano de 1897,
Criou tanto o segundo modelo atômico, que também pode ser chamado o modelo atômico do pudim de passas, como também descobriu os eletrões no mesmo ano. Portanto, segundo o modelo atômico de Thomson, 1897, além de surgir o segundo modelo atômico de Thomson, Thomson também descobriu os eletrões no mesmo ano. O segundo modelo atômico de Thomson também é chamado de modelo do pudim de passas. Porquê? Porque defendia que os átomos eram uma esfera com carga positiva e com os eletrões dispersos no seu interior. Por isso mesmo, modelo do pudim de passas. Depois, em 1911, surgiu o terceiro modelo atômico, o modelo atômico de Rutherford. E também podemos falar que foi o modelo nuclear. Por que foi o modelo nuclear? Porque Rutherford defendia que os átomos tinham um núcleo e este núcleo estava no meio, por isso mesmo, modelo nuclear. Então, Rutherford descobriu o núcleo e esse núcleo tinha carga positiva e também tinha muito espaço vazio e que grande parte do átomo era espaço vazio e que os eletrões moviam-se ao redor do núcleo, como podemos ver aqui. Entretanto, não existia níveis de energia fixos. Isso é muito importante de se entender. E em 1919, Rutherford descobriu os prótons e que os prótons estavam no núcleo. E é por isso mesmo que o núcleo tinha carga positiva. Portanto, 1911, modelo atômico de Rutherford, o terceiro modelo atômico, também pode ser chamado modelo nuclear. Porquê? Porque foi descoberto, porque foi defendido por Rutherford de que o átomo tem um núcleo central, que está no centro, com carga positiva e com os eletrões que moviam-se ao redor do núcleo, que o átomo era em grande parte vazio, espaço vazio, e depois de 1919, 8 anos depois, descobriu os prótons que constituíam o núcleo e por isso mesmo o núcleo tinha carga positiva. Portanto, 1908, primeiro modelo atômico de Dalton. 1897, além da descoberta dos eletrões, surgiu o segundo modelo atômico de Thomson. Em 1911, o terceiro modelo atômico de Rutherford. E depois, em 1919, a descoberta dos prótons, também por Rutherford. Depois do modelo atômico de Rutherford, em 1913, surgiu o quarto modelo, e é o modelo atômico de Bohr, ou modelo planetário. Por que modelo planetário? Porque, ao contrário do modelo atômico de Rutherford, os eletrões, ainda assim, circulavam ao redor, moviam-se ao redor do núcleo, entretanto, em órbitas bem definidas, como podem ver aqui. Por isso mesmo, modelo planetário, porque os eletrões moviam-se ao redor do núcleo, entretanto, em órbitas bem definidas, ao contrário do modelo de Rutherford, que os eletrões não tinham uma órbita definida que se movia. E as órbitas, como podem perceber, são órbitas circulares bem definidas. E cada órbita corresponde a um nível de energia. Portanto, a órbita número 1, que é a órbita mais perto aqui do núcleo, é o nível de energia número 1. A órbita número 2 é o nível de energia número 2. E a órbita bem definida, número 3, é o número de energia número 3. Quanto mais afastados estavam os eletrões, mais energia têm, porque mais longe estavam do núcleo. Portanto, menor era a força de atração com os prótons. E realmente, olha só, um eletrão que está neste último nível de energia, que é chamado de camada de valência, ou nível de valência, tem muito mais energia do que esses dois eletrões que estão perto aqui do núcleo. Isto é muito importante, principalmente quando estudarmos a tabela periódica. Por quê? Porque isto está estritamente ligado com o raio atômico dos átomos e também com a reatividade dos átomos.
e depois já vou entender porquê. Portanto, isto está estritamente ligado. Este conceito da energia dos eletrões, que quanto mais afastados estão os eletrões, mais energia têm, está estritamente ligado com a reatividade dos elementos e também com o raio dos átomos. Mas, olha só, uma das principais diferenças entre o modelo atômico de Bohr e o modelo atômico de Rutherford, e o modelo atômico de Bohr foi proposto em 1913, também pode ser chamado de modelo planetário, e que os eletrões, ainda assim, moviam-se ao redor do núcleo, entretanto em órbitas circulares bem definidas, e cada órbita corresponde a um nível de energia. Depois, Rutherford descobriu os protões em 1919. Eu já disse, quando falei do modelo atômico de Rutherford, que mais tarde, em 1919, Rutherford descobriu os protões. E foi realmente isso. Em 1919, Rutherford descobre os protões. 1919. Logo depois da tese do quarto modelo atômico de Bohr, que foi em 1913. Em 1920, surgiu o modelo atômico atual da nuvem eletrônica. E foi a contribuição de vários cientistas. Por quê? Porque esse modelo atômico baseou-se em várias leis. E uma das principais leis foi a lei da incerteza, proposto por Heisenberg. Mas não só por Heisenberg, também foram muitos outros cientistas. Como eu disse, foi a contribuição de vários cientistas. Como, por exemplo, Schrödinger, Louis de Broglie. Por quê? Porque o modelo atômico atual da nuvem eletrônica baseia-se no modelo quântico, ou seja, vai muito em conta a mecânica quântica e a física quântica. E por que fala modelo atômico atual da nuvem eletrônica? Porque aquele conjunto de órbitas agora não são mais órbitas, são orbitais. Por que são orbitais? Porque agora estamos a lidar com probabilidades, onde é mais provável encontrar um eletrão. E por isso mesmo existem as orbitais. As orbitais são regiões onde tem uma maior probabilidade de encontrar eletrões. E o modelo quântico substituiu o modelo de Bohr, porque o modelo de Bohr não conseguia explicar de maneira fixa o comportamento de átomos com vários eletrões, principalmente. E aí no modelo quântico, os eletrões não percorrem órbitas fixas, percorrem orbitais, e ainda as orbitais são regiões onde existe maior probabilidade de serem encontrados. E esse conjunto de orbitais deram um nome de nuvem eletrônica. Por isso mesmo, modelo atômico atual da nuvem eletrônica. Não são órbitas definidas, agora são orbitais, que são regiões onde tem uma maior probabilidade de encontrar eletrões. Por isso mesmo, citamos um modelo quântico e o conjunto de orbitais é a nuvem eletrônica. E as várias orbitais são mais densas, têm mais probabilidade de encontrar eletrões quanto mais perto do núcleo. E é realmente o que vemos aqui. Existem vários pontos porque estamos a lidar com a probabilidade de encontrar eletrões. Não estamos a citar um lugar fixo, um momento fixo em que o eletrão está num lugar fixo, mas sim estamos a lidar com probabilidades. Por isso que existem vários pontinhos aqui, como podem ver. E também podem perceber que as orbitais que estão mais perto do núcleo são mais densas. E é realmente uma das teses que os cientistas tinham. Porque vamos, por assim dizer, que percebiam que em muitas experiências os eletrões não se comportavam apenas como uma partícula, mas também como uma onda. E uma onda não tem um caminho perfeitamente definido, um caminho perfeitamente fixo. E aí, por isso mesmo, os cientistas concluíram que o eletrão também não podia ter uma trajetória perfeitamente definida. E aí, Heisenberg, com o princípio da incerteza, acabou concluindo que é impossível conhecer ao mesmo tempo, com uma precisão absoluta,
a posição e a velocidade de um eletrão. E depois, mais tarde, Chadwick descobriu os neutrões em 1932. Portanto, um resumo aqui. Primeiro modelo atômico de Dalton, o modelo da bola de bilhar, que a matéria é constituída por pequenas partículas que são indivisíveis em 1807. Depois, o segundo modelo atômico de Thomson, em 1897. Além disso, nesse mesmo ano, Thomson descobriu os eletrões. E o segundo modelo atômico de Thomson também pode ser chamado de modelo do pudim de passas. Por quê? Porque Thomson defendia que o átomo era constituído por uma esfera com carga positiva e com os eletrões dispersos no seu interior. Por isso mesmo, modelo do pudim de passas. Depois, o terceiro modelo atômico de Rutherford, em 1911, que também pode ser chamado de modelo nuclear. Por quê? Porque Rutherford defendia que existe um núcleo e este núcleo está no centro, por isso mesmo, modelo nuclear, e este núcleo tem carga positiva e existem eletrões que moviam-se ao redor do núcleo e que grande parte do átomo é espaço vazio. Em seguida, em 1913, 2 anos depois, surgiu o quarto modelo atômico de Bohr, ou modelo planetário, que, ao contrário do terceiro modelo atômico de Rutherford, os eletrões moviam-se, também moviam-se ao redor do núcleo, só que, ao contrário do terceiro modelo atômico de Rutherford, moviam-se em órbitas circulares definidas, e cada órbita correspondia a um nível de energia. E quanto mais afastados estavam os eletrões, mais energia tinham. Em seguida, em 1920, tivemos o quinto modelo atômico atual da nuvem eletrônica, que leva muito em conta o que é o modelo quântico, a física quântica. Isso é a contribuição de vários cientistas. Basicamente, os eletrões agora movem-se em orbitais, e o que são orbitais? São basicamente regiões onde tem uma maior probabilidade, porque agora estamos a lidar com probabilidades de encontrar eletrões, e o conjunto das várias orbitais é a nuvem eletrônica, e quanto mais perto está a orbital do núcleo, maior é a probabilidade de encontrar eletrões e mais densas são as orbitais perto do núcleo. E depois, em 1972, Chadwick descobriu os neutrões. Agora que já falei da evolução do modelo atômico, agora irei falar da estrutura e constituição dos átomos. Novamente, uma das últimas vezes que falamos de uma maneira profunda sobre os átomos foi na aula que estudamos a natureza corpuscular da matéria. E o que tínhamos visto? Que os átomos podem ser separados em duas zonas distintas: o núcleo e a nuvem eletrônica. O que o núcleo tem? Tem os prótons, que têm carga positiva, e tem os nêutrons, que têm carga nula. E a nuvem eletrônica tem níveis de energia, e esses níveis de energia têm eletrões. E cada nível de energia comporta uma certa quantia de eletrões. É muito importante que tenham isto em mente. E os eletrões têm carga menos 1. Portanto, o átomo pode ser distinguido em duas zonas. O núcleo, que tem os prótons e os neutrões, e os prótons têm carga mais 1 e os neutrões têm carga 0, têm carga nula. E o átomo, também, além do núcleo, também tem a outra zona, que é a região da nuvem eletrônica. E a nuvem eletrônica tem níveis de energia. E esses níveis de energia têm os eletrões. E cada eletrão tem carga menos 1, que é uma carga negativa. Portanto, prótons, carga mais 1, neutrões, carga 0 e eletrões, carga menos 1. Prótons e neutrões estão no núcleo e a nuvem eletrônica tem os eletrões que têm carga menos 1 com os níveis de energia, e cada nível de energia
comporta uma certa quantia de eletrões. Ok, e tem um nome específico que damos para os prótons, neutrões e eletrões. São as partículas subatômicas. Portanto, quais são as partículas subatômicas? Os prótons, os neutrões e os eletrões. São chamados partículas subatômicas. E, além disso, ainda há uma maior especificação quando falamos dos prótons e dos neutrões. Porque, além dos prótons e os neutrões serem partículas subatômicas, também são nucleões. Porquê? Porque estão no núcleo. Portanto, o núcleo tem os prótons e os neutrões. Além de serem partículas subatômicas, também são nucleões, por estarem no núcleo. Outra partícula subatômica que existe, além dos prótons e dos neutrões, são os eletrões. Ok? Portanto, partículas subatômicas, prótons, neutrões e eletrões. Mas os prótons e os neutrões, além de serem partículas subatômicas, também são nucleões. Então, novamente, um átomo, duas regiões distintas, um núcleo com prótons, cada próton tem carga mais 1, com neutrões, um neutrão tem carga nula, e a nuvem eletrônica, que tem níveis de energia, e os níveis de energia têm os eletrões, e cada eletrão tem carga menos 1, sendo que cada nível de energia comporta uma certa quantia de eletrões. Então, quando falamos da carga nuclear, qual vai ser a carga nuclear? A carga nuclear é sempre igual à quantia de prótons. Porque se pararem para pensar, o núcleo só tem carga positiva. Porque o núcleo é composto por prótons e neutrões. Se os neutrões têm carga nula e os prótons têm carga positiva, qual vai ser a carga do núcleo? Vai ser positiva. Agora, se cada próton tem carga mais 1, significa que a carga nuclear, além de ser positiva, porque o núcleo tem prótons e os neutrões, mas os neutrões têm carga nula e somente os prótons têm carga positiva, então a carga nuclear, além de ser positiva por causa dos prótons, o número da carga vai ser igual ao número de prótons. Por quê? Porque cada próton tem carga mais 1. Então, por exemplo, se no núcleo existir 4 prótons, a carga nuclear vai ser mais 4. Por quê? Porque cada próton tem carga mais 1. 4 vezes 1, 4. Porque são 4 prótons e cada próton tem carga mais 1. Portanto, a carga nuclear vai ser mais 4. Agora, a carga da nuvem eletrônica é sempre negativa. Por quê? Porque a nuvem eletrônica comporta os eletrões e cada eletrão tem carga menos 1. Então, a carga da nuvem eletrônica vai ser sempre negativa, porque a nuvem eletrônica comporta os eletrões e os eletrões têm carga negativa. E a carga da nuvem eletrônica, a quantia da carga da nuvem eletrônica é correspondente ao número dos eletrões, porque cada eletrão tem carga menos 1. Portanto, se a nuvem eletrônica tem 5 eletrões, a carga da nuvem eletrônica vai ser menos 5. Então, se a nuvem eletrônica tem 5 eletrões, a carga da nuvem eletrônica vai ser menos 5. Por quê? Porque cada eletrão tem carga menos 1. 5 vezes 1, menos... 5 vezes 1, 5. Mas vai ser menos 5. Por quê? Porque é um número negativo, porque os eletrões têm carga menos 1. É 5 vezes cada eletrão. E cada eletrão tem carga menos 1. Portanto, a carga da nuvem eletrônica vai ser igual ao número dos eletrões, já que cada eletrão tem carga menos 1. E é novamente o exemplo que eu dei. Se a nuvem eletrônica tiver 5 eletrões, a carga da nuvem eletrônica vai ser menos 5, já que cada eletrão tem carga menos 1, 5 desses eletrões que têm carga menos 1, a carga total da nuvem eletrônica vai ser menos 5. A mesma lógica aplica-se ao núcleo, só que a carga positiva. A mesma lógica aplica-se ao núcleo, só que a carga positiva por causa dos prótons. E o mesmo número de prótons é igual ao número da carga nuclear, que é sempre positiva. Portanto, carga nuclear, carga do núcleo, que é correspondente ao número dos prótons, porque cada próton tem carga mais 1. E carga da nuvem eletrônica é correspondente
ao número de eletrões, porque cada eletrão tem carga menos 1 e os eletrões que compõem a nuvem eletrônica. E sabemos que um átomo é neutro, no seu estado fundamental normal. Por quê? Porque o número de prótons é sempre igual ao número de eletrões. E sabemos que se existe uma desigualdade nos valores dos eletrões, não é um átomo mais, é um íon. Se um átomo captar eletrões, significa que vai ter um maior número de eletrões do que de prótons. Portanto, vai ter uma carga negativa maior, ou seja, o número da carga negativa vai ser maior do que o número de carga positiva. Por isso mesmo que vai ser um íon negativo, um anião. Olha só, primeiramente, um átomo é neutro, porque o número de prótons é igual ao número de eletrões, por isso mesmo é neutro. E aí, este átomo capta eletrões. Então, o número da carga negativa vai ser muito maior do que da positiva. Então, não vai ser mais átomo, vai ser um íon, porque vai ter carga, e vai ser um anião, ou seja, um íon com carga positiva. Agora, por exemplo, se o átomo der eletrões, ainda sendo um átomo neutro, o número de prótons igual ao número de eletrões. Só que se esse átomo der alguns eletrões, o que significa? Significa que a carga negativa vai ser menor e a carga positiva vai ser maior. Logo, não vai ser mais um átomo, vai ser um íon, um cátion, um íon com carga positiva, porque o número de prótons vai ser maior do que o número de eletrões, logo vai ter uma maior carga positiva e uma menor carga negativa, e por isso mesmo vai ser um íon com carga positiva. Por isso mesmo, um átomo é neutro, porque o número de prótons é igual ao número de eletrões. Também podemos falar que um átomo é neutro porque a carga nuclear é igual à carga da nuvem eletrônica. Já que cada próton tem carga mais 1 e cada eletrão tem carga menos 1, o número de prótons vai ser igual ao número de eletrões. E da mesma maneira, a carga nuclear vai ser igual à carga da nuvem eletrônica, já que cada próton tem carga mais 1 e cada eletrão tem carga menos 1, a carga nuclear vai ser igual à carga da nuvem eletrônica. Por isso mesmo, o átomo vai ser neutro, já que o núcleo é a parte do átomo que tem carga positiva e a nuvem eletrônica é a parte do átomo que tem carga negativa. E por isso mesmo, por conta da carga nuclear ser positiva e a carga da nuvem eletrônica ser negativa e o mesmo número de prótons que constitui o núcleo que tem carga positiva e o mesmo número de eletrões que constitui a nuvem eletrônica que tem carga negativa serem iguais, tanto os números de prótons quanto os números de eletrões, que faz com que o átomo seja neutro. Uma maneira que podemos representar o átomo é desta maneira: X, A, Z. O que é X? X é onde vamos colocar o símbolo químico do elemento químico. Porque sabemos que podemos representar um elemento químico por meio do seu símbolo químico. Portanto, X é onde vai ter o símbolo químico do respectivo elemento químico. O que aconteceu aqui? Na. Na é o símbolo químico do sódio. É o símbolo químico do elemento químico sódio. Ou melhor, qual é o símbolo químico do elemento químico sódio? Na. Na é o símbolo químico e o elemento químico é sódio. Portanto, o símbolo químico vai estar no lugar do X. Onde é que podemos encontrar os símbolos químicos de acordo com os respectivos elementos químicos? Muito simples, na tabela periódica. A tabela periódica nos apresenta o símbolo químico e embaixo o nome do respectivo elemento químico. Ok? Podem ver aqui, por exemplo, He, que é o símbolo químico do elemento químico hélio. H, que é o símbolo químico do elemento químico hidrogênio. Portanto, a tabela periódica é o lugar ideal que encontramos essas informações.
já que a tabela periódica representa, na sua particularidade, os átomos do elemento químico. Por isso mesmo, como é representado um átomo? Com o símbolo químico do elemento químico. Um átomo é representado dessa maneira. Por exemplo, apenas H, apenas o símbolo químico H, significa o quê? Um átomo daquele elemento químico. 2H significa 2 átomos de hidrogênio. Portanto, tem uma diferença, não é? Entre H e 2H, ou até mesmo H2. Qual é a diferença? H, quando escrevemos apenas H, apenas o símbolo químico do elemento químico, que neste caso é o hidrogênio, significa que estamos a nos referir a apenas um átomo, apenas o átomo daquele elemento químico. O número 2 na frente do símbolo químico, do elemento químico, significa que estamos a nos referir a 2 átomos daquele elemento químico. E H2 já é uma coisa totalmente diferente. É uma molécula. É uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio. Portanto, tem esta diferença. E a tabela periódica representa, na sua particularidade, os átomos ou o átomo daquele elemento químico. Por isso mesmo que existe apenas o símbolo químico do elemento químico, porque a tabela periódica representa o átomo do elemento químico. Por isso mesmo que na tabela periódica tem apenas o símbolo químico do elemento químico, como por exemplo aqui, que isto significa apenas um átomo de hidrogênio. Por quê? Porque tem apenas o símbolo químico do elemento químico. E a tabela periódica nos dá informações sobre os átomos do determinado elemento químico. Por isso mesmo que na tabela periódica tem apenas o símbolo químico do elemento químico. Então, esta é uma das principais maneiras que representamos os átomos, X, A, Z. Então, como eu disse, X é onde vamos colocar o símbolo químico do elemento químico. Cada elemento químico tem o seu símbolo químico. Sódio, neste caso, Na. Hélio, He. Hidrogênio, H. Oxigênio, O. Por exemplo, argon, Ar. Ok? Portanto, cada elemento químico tem o seu símbolo químico. No lugar do X, o símbolo químico. Agora, o que significa A e Z? O número A é o número atômico. Falamos que é como se fosse o cartão de cidadão do elemento químico. Porque o que identifica o elemento químico? Porque cada elemento químico tem um número específico de prótons. Ok? Cada elemento químico tem um número específico de prótons. Cada elemento químico tem um número fixo de prótons. Não existe nenhum elemento químico que tenha um número de prótons igual ao outro, porque é o número de prótons que identifica o elemento químico. E por isso mesmo, o número de prótons é um número atômico. Portanto, o número atômico é o número de prótons que identifica aquele determinado elemento químico. Portanto, se falarmos qual elemento químico é referente ao número atômico 11, é o elemento químico sódio. Por quê? Porque é o átomo de sódio que tem 11 prótons. E mais nenhum outro átomo ou mais nenhum outro elemento químico tem um número de prótons igual a 11. Por isso mesmo é o cartão de cidadão, por assim dizer, do átomo. O número atômico é igual ao número de prótons e cada átomo, cada elemento químico tem um número específico de prótons. Portanto, símbolo químico do elemento. Aqui embaixo, no lugar do número A, é o número atômico, ou seja, o número de prótons. Portanto, o sódio podemos dizer que tem 11 prótons. E o que é Z? Z é o número de massa. E o que é o número de massa? O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, no fundo, é basicamente o número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, o
O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Por isso mesmo, o sódio tem 11 prótons e este é o número atômico do sódio. E o sódio tem como número de massa 23. Significa que a soma dos prótons mais os nêutrons é igual a 23. E 23 é o seu número de massa. E agora, olha só. Eu disse que o número de massa, no fundo, é a soma dos nêutrons mais o número atômico, porque o número atômico é igual ao número dos prótons. Se o número de massa é o número de nêutrons mais o número de prótons e o número de prótons é igual ao número atômico, significa que para sabermos o número de nêutrons é só subtrair o número de massa pelo número atômico. Olha só, 11 é o número atômico, que é igual ao número de prótons. 23 é o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, para saber a quantia de nêutrons que tem o átomo de sódio, é só fazer 23 menos 11. Já que o número de massa é o número de prótons mais de nêutrons, para saber o número de nêutrons, é só subtrair o número de massa pelo número de prótons, que vai nos dar o número de nêutrons. E no fundo, onde está o número de prótons aqui que podemos subtrair? No número atômico. Portanto, o sódio tem 11 prótons, 23 como número de massa e quantos nêutrons? É só fazer 23 menos 11, que é igual a 12. Inclusive, 12 mais 11 é igual a 23. Portanto, 11 é o número de prótons, é o número atômico. E 23 é o número de massa. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, no fundo, é só fazer o número de massa menos o número atômico, porque o número atômico é correspondente ao número de prótons. Então, é só fazer o número de massa menos o número atômico. Então, é só fazer 23 menos 11. O número de massa menos o número de prótons, que é igual ao número atômico, que é igual a 12. E 12 vai ser o número de nêutrons. Já que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, 12 mais 11 é igual a 23, porque 12 é o número de nêutrons. Agora, olha só, um átomo, como eu disse, é neutro no seu estado fundamental normal, porque o número de prótons é sempre igual ao número de eletrões. Em outras palavras, também podemos dizer que a carga nuclear é igual à carga da nuvem eletrônica. Portanto, o número de prótons que está no número atômico vai ser sempre ao número de eletrões. Então, aqui podemos dizer que o átomo de sódio tem 11 prótons, porque 11 é o seu número atômico. Então, consequentemente, o átomo de sódio também tem 11 eletrões, já que um átomo é neutro porque o número de prótons é igual ao número de eletrões. Portanto, o número atômico, que representa o número de prótons, é igual ao número de eletrões, porque o número de prótons é igual ao número de eletrões, porque o átomo tem que ser eletricamente neutro. Portanto, o átomo de sódio, além de ter 11 prótons, também tem 11 eletrões. Então, o número atômico também, além de ser correspondente ao número de prótons, também é correspondente ao número de eletrões, já que o número de prótons tem que ser igual ao número de eletrões num átomo. Ok, agora, aqui tem o modelo atômico de Bohr, ok? O modelo atômico de Bohr. Entretanto, o modelo atual que usamos para trabalhar com os átomos é representado atualmente pelo modelo atual da nuvem eletrônica. Sabemos disso, ok? Então, o modelo atômico atual que usamos para representar os átomos é o modelo da nuvem eletrônica. Mas aqui eu representei e usei o modelo atômico de Bohr. Por quê? E eu já disse o porquê
quando estudamos os modelos atômicos. Porque o modelo atômico de Bohr é o modelo mais preciso para poder representar e exemplificar a estrutura e a constituição de um átomo, já que o modelo da nuvem eletrônica estamos a lidar com probabilidades e com orbitais e não temos um lugar fixo dos eletrões, o modelo atômico de Bohr existe, já temos um lugar fixo, certo? Por isso mesmo é muito mais fácil de representar um átomo, é muito mais fácil de representar a estrutura e a constituição de um átomo. Por isso mesmo, usamos o modelo atômico de Bohr, é muito mais fácil, é muito mais conveniente, por assim dizer, uma maneira muito mais conveniente para representar um átomo. Portanto, aqui temos o modelo atômico de Bohr. Olha aqui no meio existe o núcleo, que tem carga nuclear, que tem carga positiva. E se este é um átomo de sódio, então aqui no núcleo vai ter 11 protões, certo? Porque é o número atômico do sódio, e 12 neutrões. Olha só, fizemos a conta. 23 menos 11 é igual a 12. Então tem 12 neutrões. 11 protões, porque é igual ao número atômico, e 12 neutrões. Fizemos a conta. Fizemos o número de massa menos o número atômico e deu o número de neutrões, que é igual a 12. Portanto, o núcleo tem os protões e os neutrões têm carga positiva, tem carga nuclear, que a carga nuclear é sempre positiva. Então, no núcleo tem 11 protões e 11 neutrões. Já agora, qual é a carga nuclear? Mais 11. Por quê? Porque tem 11 protões. Cada próton tem carga mais 1. 1 vezes 11 é igual a 11. Carga positiva mais 11. Portanto, aqui a carga nuclear é igual a mais 11. E o núcleo tem sempre carga positiva. Tem 11 protões e cada próton tem carga mais 1. Agora, olha só. A nuvem eletrônica é composta por níveis de energia. Nível 1, olha só, nível 1, nível 2, nível 3. E aqui é realmente isso que vemos. Olha só, nível 1, aqui existe o nível 1. Aqui representa o nível 2. E aqui, por último, o nível 3. E no total, a junção de todos estes níveis, do nível 1, nível 2, nível 3, é a nuvem eletrônica. Portanto, a junção de todos os níveis de energia é a nuvem eletrônica. Então, a nuvem eletrônica é composta por níveis de energia. Esse aqui é o nível 1, este é o nível 2 e este é o nível 3. Basicamente, começamos a contar os níveis perto do núcleo para fora. Olha só, nível 1, nível 2, nível 3. Então, o que podemos falar? Que, além do átomo sódio ter 11 protões, 12 neutrões e tem carga nuclear mais 11, também podemos falar que a carga da nuvem eletrônica é igual a menos 11. Por quê? Porque um átomo é eletricamente neutro. O número de protões é igual ao número de eletrões. No fundo, o número da carga nuclear é igual ao número da carga da nuvem eletrônica. Então, se tem 11 protões, a carga nuclear vai ser igual a mais 11. Átomo é eletricamente neutro, então automaticamente tem que ter menos 11, respectivamente a carga da nuvem eletrônica. Portanto, carga nuclear mais 11. Carga da nuvem eletrônica menos 11. Porquê? Número de protões igual ao número de eletrões. Então, o número da carga nuclear é igual ao número da carga da nuvem eletrônica. Próton, carga mais 1. Cada próton tem carga mais 1. E eletrão, cada eletrão tem carga menos 1. Se o núcleo tem 11 protões, automaticamente carga mais 11. Se a nuvem eletrônica tem 11 eletrões, porque tem que ser eletricamente neutro, e como sabemos que tem 11 eletrões? Porque o número atômico é igual ao número de protões, então o número atômico é igual ao número de eletrões. Então, se o número atômico é igual ao número de protões e tem 11 protões, automaticamente temos 11 eletrões aqui no átomo de sódio.
E se a carga no núcleo é mais 11, a carga da nuvem eletrônica é menos 11. Número de prótons igual ao número de eletrões. Cada próton carga mais 1, cada eletrão carga menos 1. Além disso, existem 3 níveis de energia neste átomo, ok? E a junção desses níveis de energia é igual à nuvem eletrônica. Aqui é o nível 1, nível 2 e nível 3. Agora, muito importante é que, além disso, o valor da carga nuclear é igual ao valor do número atômico, porque o número atômico é igual ao número de prótons. Por isso mesmo coloquei aqui um asterisco para recordar que o número da carga nuclear é igual ao número de prótons. E o número de prótons é igual ao número atômico. Portanto, o número atômico, além de ser igual ao número de eletrões, e o número de prótons também é igual ao número da carga nuclear, que também é igual à carga da nuvem eletrônica. Agora, eu tinha dito que a nuvem eletrônica é composta por níveis de energia. E cada nível de energia comporta uma certa quantia de eletrões. Isto é muito importante. Por quê? Porque agora vamos aprender a distribuição dos eletrões nos níveis de energia. Entretanto, a maneira como vamos fazer aqui a distribuição eletrônica não é distribuição eletrônica por subníveis. É uma maneira mais fácil de fazer a distribuição eletrônica até principalmente o número 20, ok? Que é o número do cálcio, que é o número atômico do cálcio, no caso. Então, como que se faz a distribuição dos eletrões nos níveis de energia? Outra coisa que também é importante salientar e muito importante é que o último nível de energia na nuvem eletrônica é chamada de camada ou nível de valência. Portanto, o último nível de energia na nuvem eletrônica, que neste caso é este aqui, olha só, é este nível número 3, é o último nível de energia, certo? E por isso mesmo falamos que o nível número 3, ou seja, este último nível, que é o último nível de energia, é chamado de camada ou nível de valência. Por que camada ou nível de valência? Porque é o último nível de energia que este átomo tem. E da mesma maneira, também existem eletrões de valência. O que são eletrões de valência? São os eletrões na camada de valência. São os eletrões que estão na camada de valência. Portanto, o nível número 3 é a camada ou nível de valência. Qual é o eletrão de valência? Esse eletrão que temos aqui. Olha só, este eletrão que temos aqui. Por quê? Porque é o eletrão que está na camada de valência. Porque é o eletrão que está no último nível de energia. É o eletrão de valência porque é o eletrão que está na camada de valência, que é o último nível de energia. E por isso mesmo é o eletrão de valência, ou eletrões de valência, se for masculino, claro, no plural. Agora, como que se faz a distribuição dos eletrões nos níveis de energia? Segue a regra 2n elevado a 2. Isto na matemática, em palavras mais simples, 2n elevado a 2, 2n elevado a 2 é igual a 2 vezes n vezes n, ok? Então, como que isto se aplica na prática? Lembrando que o n aqui é correspondente ao nível de energia. Então, uma coisa muito importante de salientar aqui é que 2n elevado a 2 é igual a 2 vezes n. Mas, primeiramente, é o n ao quadrado, depois 2 vezes o número resultante do n ao quadrado, que é igual a n vezes n. O que significa aqui a letra n? Significa o nível de energia, ok? O primeiro nível significa que o n aqui vai ser igual a 1. Então, isto é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, ok? Já que o n é igual a 1,
porque o N é igual ao nível de energia e estamos a nos referir ao primeiro nível de energia. Logo, o primeiro nível de energia, o N é igual a 1. Por isso mesmo, 2 vezes 1 elevado a 2, porque N é igual ao nível de energia. Estamos a nos referir ao nível 1 de energia. Isto fica como? 2 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 2. Segundo nível, segue a mesma regra. 2 vezes 2 ao quadrado. Por quê? Porque o N é igual ao nível de energia. Se é o segundo nível de energia, significa que o valor de N é igual a 2. Portanto, 2N ao quadrado, segundo nível de energia, N igual a 2, vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Terceiro nível. Terceiro nível significa que o valor de N vai ser 3. Portanto, seguindo a regra, vai ser 2 vezes 3 elevado a 2, que é igual a 18. Ok? Portanto, o N aqui, nesta fórmula, tem um valor do nível de energia. Se é o primeiro nível, o N vai ter valor igual a 1. Se é o segundo nível, o N vai ter valor igual a 2. Se é o terceiro nível, o N vai ter valor igual a 3. Então, primeiro nível tem valor igual a 2, porque é 2 vezes 1 ao quadrado. Segundo nível vai ter valor 8, porque é 2 vezes 2 ao quadrado. Terceiro nível vai ter valor igual a 18, que é 2 vezes 3 ao quadrado. Agora, o que fazemos com estes valores? 2, 8, 18. Estes valores são os valores que nos mostram os eletrões que são comportados em cada nível. Portanto, o primeiro nível de energia comporta até 2 eletrões. O segundo nível de energia comporta até 8 eletrões. E o terceiro nível de energia comporta até 18 eletrões. Lembrando que a maneira como vamos fazer a distribuição dos eletrões não é por subníveis, ok? Uma maneira muito mais fácil que por subníveis. E aqui eu vou colocar uma regra de exceção que funciona até o elemento cálcio. Já vou entender por quê. Então, o primeiro nível comporta até 2 eletrões. Por quê? Porque fizemos o cálculo. O segundo nível comporta até 8 eletrões de valência. Como sabemos disso, fizemos o cálculo. 2 vezes 2 elevado a 2. O terceiro nível ocupa até 18 eletrões. Como sabemos, porque também fizemos o cálculo. 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Por quê? Porque é o terceiro nível, que é igual a 18. Então, o terceiro nível ocupa até 18 eletrões. Muito importante, regras. O último nível, que é a camada ou nível de valência, sempre tem o número de eletrões restantes, ok? E vai preenchendo cada nível até ficar completo. Como assim? O primeiro nível ocupa até 2 eletrões de valência. O sódio tem quantos eletrões? 11, ok? Portanto, o primeiro nível vai ter 2 eletrões. O segundo nível vai ter quantos eletrões? 8. Então, vamos preencher o segundo nível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até agora, distribuímos 10 eletrões. Porque, olha só, 2 no primeiro, porque o primeiro ocupa só 2 eletrões. O primeiro nível aguenta, por assim dizer, comporta apenas 2 eletrões. Depois passamos para o segundo nível. O segundo nível comporta apenas 8 eletrões. Então, até agora, distribuímos apenas 10 eletrões. Mas o sódio tem 11 eletrões. Então, faltou 1 para distribuirmos. Então, o que vamos fazer? Vamos colocar apenas um eletrão aqui no último nível. E acabou.
Por isso mesmo que este é o nível de valência, ou a camada de valência, porque é o último nível de energia, e este é o eletrão de valência. É o eletrão que está na camada ou no nível de valência. Então, basicamente podemos dizer, em outras palavras, que a camada ou o nível de valência ocupa basicamente os eletrões restantes. Por quê? Porque vamos preenchendo cada nível até ficar completo. E quando sobra eletrões que não conseguem ocupar totalmente um nível, o que acontece? Basicamente são eletrões que sobraram, porque não conseguem comportar, não conseguem preencher totalmente o nível. Então são eletrões que sobraram, por assim dizer. E esses eletrões que sobraram, por conta de não conseguirem preencher o nível totalmente, estão na sua camada ou no seu nível de valência. Por quê? Porque um nível ou uma camada só é sucessiva à outra, só passa para a próxima, quando ela é preenchida totalmente e ainda sobra mais eletrões. Agora, como não sobrou mais eletrões, significa que aí vai ter os eletrões restantes. E por isso mesmo são os eletrões de valência. E por isso mesmo é a camada de valência, é a última. Por quê? Porque está comportando os últimos eletrões e são eletrões que não são capazes de completar completamente o nível ou a camada de valência. Porque senão não seria nível ou camada de valência, porque daí já passaria para a próxima, não é mesmo? Porque já iria comportar, já ia completar totalmente os eletrões iam ocupar totalmente a quantia que aquele nível aguenta, em palavras mais simples. Portanto, sódio, número atômico igual a 11, portanto, número de eletrões, no caso, também igual a 11. Primeiro nível de energia comporta até 2 eletrões, portanto, 2 eletrões. Segundo nível comporta até 8 eletrões, portanto, 8 eletrões. Sobrou um eletrão, e esse um eletrão vai ser o eletrão de valência, que vai estar na camada ou no nível de valência. Portanto, o último nível, que é o nível de valência, falamos que tem basicamente os eletrões que restaram, os eletrões restantes, ok? Porque, olha, se não fosse camada e se não fosse camada o nível de energia, significa que ele estaria totalmente completo e já passaria para outra camada, para o outro nível. Mas é nível de valência, por quê? Porque é o último nível. E por que é o último nível? Porque ainda não comportou totalmente os eletrões que ele aguenta a ponto de sobrar e passar para o próximo. Porque, de acordo com as regras, o último nível tem os eletrões restantes, que são os eletrões de valência, e é necessário preencher cada nível até ficar completo. Portanto, o nível 1 aguenta até 2. O nível 2 aguenta até 8 eletrões. E o nível 3 aguenta até 18 eletrões. Portanto, temos que preencher completamente cada nível e a camada de valência, o nível de valência, vai ter os eletrões de valência, que são os eletrões que sobraram, por assim dizer, são os eletrões que sobraram e por isso mesmo não vão completar totalmente o nível a ponto de sobrar e passar para o outro, porque são os eletrões que sobraram e por isso mesmo vão ficar ali no último nível, na última camada, porque não tem eletrões o suficiente para passar para o próximo, porque tem que preencher totalmente o nível até ficar completo e ir passando um nível para o outro sucessivamente. E como não tem, ali tem apenas os eletrões que sobraram, por assim dizer, e por isso mesmo ali vai ser a camada ou o nível de valência. Outra regra, o penúltimo nível tem que ter 8 eletrões. E esta regra aplica-se até o número atômico 20, que é o número atômico do cálcio. Portanto, até o cálcio esta regra é usada. O penúltimo nível tem que ter 8 eletrões. Então, vamos fazer aqui, na verdade,
verdade já trouxe dois exemplos de distribuição eletrônica. Olha só, aqui a distribuição eletrônica do sódio. O número atômico do sódio é 11. Logo, 11 prótons, 11 eletrões. Distribuição eletrônica 2, porque o primeiro nível ocupa até 2 eletrões. 8, 10 eletrões e 1. Por quê? Porque foi um eletrão que sobrou, porque são 11 eletrões. E o primeiro comporta só 2 eletrões. O outro comporta só 8 eletrões e sobrou 1. E esse 1 vai para o próximo nível, que vai ser o nível de valência, e vai ser o eletrão de valência. Vai ser o eletrão que sobrou, por assim dizer, em palavras mais simples. Então, no total, temos 3 níveis. Então, o argon tem número atômico igual a 18. Argon, número atômico igual a 18, automaticamente 18 eletrões. Como que faz a distribuição eletrônica? 2. Primeiro nível comporta até 2, 8. Segundo nível comporta até 8. E novamente 8. Porque 2 mais 8, 10. Sobrou 8. E depois, os eletrões de valência, a quantia dos eletrões de valência é igual a 8. 2 mais 8 mais 8 é igual a 18, que é igual ao número atômico, que é igual ao número de eletrões. Portanto, primeiro nível, 2, comporta até 2, 8. Segundo nível, 8, porque o segundo nível comporta até 8 eletrões. Depois, 8, porque foram 5, por assim dizer, entre aspas, os eletrões que sobraram. Portanto, entretanto, eu tinha dito que o penúltimo nível, é importante que o penúltimo nível tenha até 8 eletrões, quando estamos a falar de um elemento químico, até o número 20, ou seja, até ao cálcio. Ou seja, até o número 20, até o elemento químico cálcio, é importante que na distribuição eletrônica o penúltimo nível tenha 8 eletrões. Como que isto se aplica na prática? Olha só, o potássio tem o número atômico igual a 19. Como que é a distribuição eletrônica? 2, 8, 10 eletrões. O que eu disse? O penúltimo nível tem que ter 8 eletrões. Até o quê? O cálcio, que tem número atômico igual a 20. Potássio, 19. Portanto, se encaixa na regra. Então, 2, 8, 10. Penúltimo nível tem que ter até 8. Então, novamente, 8, 18. E agora vamos colocar o eletrão de valência, que sobrou 1. Até porque 2 mais 8 mais 8 mais 1 é igual a 19. Então, podem perceber que esta regra aqui fugiu um bocado da regra que tínhamos dito que o terceiro nível tem que ter até 18. Porque o terceiro nível tem que ter até 18, começamos a realmente aplicar esta regra do 18, de que o terceiro nível tem que ter até 18 eletrões, comporta até 18 eletrões de valência, depois do elemento químico cálcio. Antes do elemento químico cálcio, é importante ter em mente que o penúltimo nível sempre tem que ter 8 eletrões. E é realmente este o caso do potássio, que tem número atômico igual a 19. Olha só, 2, primeiro nível, comporta até 2. Segundo nível, comporta até 8. 8, até agora distribuímos apenas 10 eletrões. Mas o penúltimo nível tem que ter 8. Portanto, 8, 18, vai sobrar 1. Este 1 vai ser o eletrão de valência que vai estar na camada de valência. Quantos níveis de energia que temos? 1, 2, 3, 4. Temos 4 níveis de energia. Aqui temos 1, 2, 3 níveis de energia. E aqui também temos 3 níveis de energia. Portanto, esta regra do primeiro, segundo e terceiro nível, do terceiro nível comportar até 18 eletrões, esta questão do terceiro nível ocupar até 18 eletrões, aplica-se depois do cálcio. Antes do cálcio, é muito importante que o penúltimo nível tenha 8 eletrões. E já aí não entramos com a regra do terceiro nível ter até 18 eletrões. Até porque, olha só, o potássio tem 19, certo? Não faz nem muita lógica usarmos
esta regra do terceiro nível até ter 18 eletrões. Porque, olha só, a quantia de eletrões um do outro é muito aproximada. Portanto, nem tem muita lógica. Então, antes do elemento químico cálcio, penúltimo nível, tem que ter sempre 8 eletrões e basicamente usamos a regra até o segundo nível. Primeiro nível comporta até 2, segundo nível comporta até 8 e o penúltimo nível tem que ter 8 eletrões e depois aquilo na camada de valência coloca os eletrões que sobraram. Depois do cálcio, depois do número 20, a distribuição eletrônica já acontece de uma maneira diferente. Aplicamos já a regra do terceiro nível, que o terceiro nível tem que comportar até 18 eletrões para poder passar para a camada seguinte, porque aquilo tem que preencher cada nível até ficar completo e depois no último nível, que é o nível de valência, colocar os eletrões restantes. E agora podem perguntar, ok, se antes do número atômico 20 não usamos a regra de que no terceiro nível tem que ocupar até 18 eletrões e que o penúltimo nível tem que ter 8 eletrões, então depois do número 20, como é que é? Olha só, eu trouxe o exemplo aqui do rubídio, que tem um número atômico igual a 37. Então como que faz a distribuição eletrônica do rubídio? Primeiramente, primeiro nível ocupa até 2. Segundo nível ocupa até 8. Terceiro nível ocupa até 18. E agora sobrou 9. Como que fazemos? Agora vamos voltar como se fosse em ordem decrescente. Agora vamos distribuir os eletrões como se fosse em ordem decrescente. Então 2, 8, 18. O número antes do 18, 8. E agora o eletrão que sobrou de valência, 1. Portanto, fazemos desta maneira. E na verdade foi por coincidência de que o penúltimo nível teve 8 eletrões. Agora eu trouxe um outro exemplo do frâncio, que tem número atômico igual a 87. Olha só, 2, 8, 18, 32. Por que 32? Porque é o quarto nível de energia. Então, 2 vezes 4 elevado a 2, que N é igual ao nível de energia, 32. Então, 2, 8, 18, 32. Agora, 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. 28 mais 32, 60. Então, agora não podemos já ir para o quarto nível, porque o quarto nível comporta um número muito grande de eletrões que tem uma diferença muito grande do número atômico do frâncio. Então vai ser necessário o quê? Regressar nos números. Então 2, 8, 18, 32. Agora vamos o quê? Regressar. 18, 8, que vai ter 87 e agora 1. Então fazemos desta maneira, ok? Depois do cálcio, que tem o número 20. Ok? Portanto, esta questão. Antes do cálcio, ou seja, antes do número 20, do número 20 para trás, em palavras mais simples, trabalhamos com até o segundo nível, sendo que o penúltimo nível tem que ter 8 eletrões. Depois do número 20, depois do elemento químico cálcio, já começamos a usar os próximos níveis. Agora, por que isto acontece a fundo na prática? Isto tem a ver com o preenchimento por subníveis, que ainda não vamos estudar, vamos nos aprofundar melhor nos preenchimentos por subníveis mais à frente. Mas isto tem totalmente a ver com os preenchimentos por subníveis. Por isso mesmo que a partir de agora vamos estudar os elementos até o número 20, até o elemento químico cálcio, aplicando esta regra. Porque a partir desta regra, depois do número 20, já começamos a trabalhar com uma distribuição dos eletrões de uma maneira mais diferente. Como viram agora, eu dei exemplo do frâncio
e do rubídio, ok? Foi uma distribuição eletrónica mais diferente. Porquê? Por causa dos subníveis. Isto tem a ver com a distribuição dos eletrões por subníveis. E aqui estamos apenas a trabalhar com níveis. Portanto, varia. Mas, em regra geral, é isto. Trabalhamos até o segundo nível, tendo sempre como uma obrigatoriedade o penúltimo nível com 8 eletrões, e isto aplica-se até o cálcio, que tem o número atômico 20. Depois do número atômico igual a 20, depois do elemento químico cálcio, já começamos a preencher os outros níveis de energia. Agora, muito importante, a massa do átomo corresponde ao seu núcleo e a dimensão do átomo corresponde à sua nuvem eletrônica, ok? Isto, olha só, a massa do átomo corresponde ao núcleo e é realmente isto que nós vimos. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de eletrões. Agora, a dimensão do átomo é realmente igual à nuvem eletrônica, certo? Agora, tendo N como número de neutrões, Z como número de massa e A como número atômico e Y como número de eletrões, se pensarmos, o número de neutrões é igual ao número de massa menos o número atômico, que é igual ao número de prótons. Também, se pararmos para prestar atenção, o quê? O número de massa é igual ao número de neutrões mais o número atômico, que é o número de prótons. E o número atômico é igual ao número de massa menos o número de neutrões, que automaticamente vai ser o número de eletrões, já que o número atômico é o número de prótons e o número de prótons é igual ao número de eletrões. Então, o número atômico, o número de prótons, é igual à massa menos o número de neutrões, e este valor também vai ser igual ao número de eletrões, porque o número de prótons é igual ao número de eletrões. Agora, vamos destacar 3 principais coisas importantes. Na verdade, 4. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. O que são isótopos? Isótopos são átomos que têm igual número de prótons, logo pertencem ao mesmo elemento químico, sendo que o número de prótons é o que identifica o elemento químico. Portanto, os isótopos têm igual número de prótons. Se tem igual número de prótons, automaticamente tem igual número de eletrões e automaticamente é do mesmo elemento químico, certo? Nenhuma questão até agora. Isótopos têm igual número de prótons, automaticamente igual número de eletrões e é do mesmo elemento químico. O que muda nos isótopos? O número de neutrões, por isso mesmo que muda o número de massa. Portanto, os isótopos são, muito importantes, nuclídeos, mas vou falar já o significado de nuclídeos, mas isótopos são átomos do mesmo elemento químico porque têm igual número de prótons, e se tem igual número de prótons, automaticamente tem igual número de eletrões, o que muda o número de neutrões, e por isso mesmo que eles têm um diferente número de massa. Como que representamos os isótopos? Colocamos o nome do elemento, um traço e o número de massa. Por exemplo, hidrogênio 1. Por que hidrogênio 1? Porque é o nome do elemento, hidrogênio, e tem 1 como número de massa. Depois, hidrogênio 2 é um outro isótopo do elemento químico hidrogênio. É o hidrogênio, só que tem um número de massa igual a 2. Hidrogênio, traço 3. É o elemento químico hidrogênio, é um outro isótopo de hidrogênio, mas tem massa igual a 3. O que manteve? O número de prótons. Por isso mesmo que são isótopos, porque são do mesmo elemento químico. O que mudou? O número de neutrões. E por isso mesmo mudou o número de massa. E por isso que representamos pelo nome do elemento, traço, o número de massa. Agora, os isótopos de hidrogênio têm nomes específicos. Olha só, hidrogênio 1 tem o nome prótio, hidrogênio 2 tem o nome deutério e hidrogênio 3 tem o nome trítio. Ok? Portanto, prótio, deutério e trítio são isótopos
do mesmo elemento químico, igual número de prótons, automaticamente igual número de elétrons, mas diferente número de massa. Por quê? Porque tem diferente quantia de nêutrons. Então, representa-se pelo nome do elemento, traço o número de massa. Porque o caso do carbono, carbono 14, carbono 12, mesmo elemento químico, estamos a falar do carbono porque tem igual número de prótons, só que um é carbono 12 e outro é carbono 14, porque são isótopos, porque tem diferente número de nêutrons e automaticamente o número de massa muda. Agora, o que são isóbaros? Isóbaros são diferentes elementos químicos, por quê? Porque tem diferente número de prótons, então automaticamente são outros elementos químicos e automaticamente tem diferente número de eletrões. Então, tem diferente número de prótons e automaticamente diferente número de nêutrons, mas tem igual número de massa. Portanto, isóbaros, diferentes elementos químicos, diferente número de prótons, diferente número de nêutrons, entretanto, o número de massa é igual. O que é o caso do carbono 14, aqui, que também é um isótopo, por acaso, e do nitrogênio 14. Olha só, tem o quê? Igual massa, diferente número de prótons, por isso mesmo, diferentes elementos químicos e diferente número de nêutrons. Agora, o que são isótonos? Tem diferente número de massa, diferente número de prótons, mas igual número de nêutrons. Olha só, e se tem diferente número de prótons, automaticamente são de diferentes elementos químicos, diferente número de massa, mas igual número de nêutrons. Olha só, carbono 14 e nitrogênio 15 são isótopos. Carbono 14, número de massa, nitrogênio 15, 15 número de massa. Então, 14 menos 6, 8. Por quê? Porque 14 é o número de massa, 6 é o número atômico, então 6 prótons. Número de massa, prótons mais nêutrons. Subtraindo o número de massa pelo número atômico, 14 menos 6, 8, 8 nêutrons. 15 menos 7, 8, 8 nêutrons. Portanto, diferentes elementos químicos, porque tem diferente número de prótons, automaticamente diferente número de eletrões, diferente número de massa, mais igual número de nêutrons. Agora, o que são os eletrônicos? São átomos ou íons que têm igual número de eletrões. E o que são nuclídeos? Ok, cada nuclídeo é identificado por um certo número de prótons e um certo número de nêutrons. Por isso mesmo, podemos falar que um átomo e um íon são nuclídeos. E o que são nuclídeos? Cada nuclídeo é identificado por um certo número de prótons e um certo número de nêutrons. Por isso mesmo, podemos falar que um átomo e um íon do mesmo elemento químico fazem parte do mesmo nuclídeo. Porquê? Porque um íon só é íon porque tem diferente número de eletrões. Mas o nuclídeo faz parte do mesmo nuclídeo se tiver o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons. O que é o caso do átomo, sódio, e do íon, sódio. Correspondem ao mesmo nuclídeo, porque um é íon. E o que tem de diferença do átomo? Apenas o número de eletrões. Mas o número de prótons e de nêutrons é o mesmo. Portanto, corresponde ao mesmo nuclídeo, já que cada nuclídeo é identificado por um certo número de prótons e nêutrons. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Estudamos muita coisa e na próxima aula, já sabem, vamos fazer exercícios de consolidação e, principalmente, também vamos fazer exercícios da distribuição dos eletrões nos níveis de energia. E mais para frente, também, já sabem, vamos estudar a distribuição dos eletrões de acordo com os subníveis de energia. Muito obrigada e até o próximo.